para a gente entender um dos maiores pensadores da história, não adianta só perguntar o que ele sabia. A pergunta de verdade, a mais profunda é: como é que ele acreditava que nós, seres humanos, conseguimos saber qualquer coisa? Então vamos mergulhar nessa arquitetura fascinante da mente, segundo Tomás de Aquino, e nessa jornada dele em busca da verdade. E olha, para começar essa jornada, a gente precisa entender essa máxima aqui. Para Aquino, filosofia não era um joguinho de abstração, sabe? Desconectado da vida real. A doutrina, o conhecimento, para ele, brotava de um solo fértil, que é a vida vivida. A santidade não era um acessório, era condição fundamental para ter clareza de pensamento. Bom, esse aqui vai ser o nosso mapa. A gente começa pelo homem, o mestre espiritual. Depois vamos analisar a fundo a ferramenta de trabalho dele, o método da disputa. E aí sim a gente entra no coração da nossa análise, a jornada do conhecimento, do que a gente sente para o que a gente entende. E por fim, a gente vai ver como tudo isso se amarra na relação entre luz, verdade e piedade. Primeiro de tudo, a gente precisa ajustar o foco. Sabe aquela imagem popular do Tomás de Aquino como um intelectual puro, um cérebro gigante andando por aí? Então, essa imagem é incompleta. Ele era, antes de mais nada, um homem de uma fé profunda. E a obra dele é o fruto dessa fé. A obra de Aquino foi escrita, em grande parte, de joelhos. Não é força de expressão. Os biógrafos dele contam que ele direto encostava a cabeça no sacrário pedindo luz para resolver questões teológicas super difíceis. Ele chegou a confessar para um amigo que tudo que ele sabia, ele aprendeu mais da oração e do crucifixo do que dos livros. Essa união entre ciência e piedade, que ele chamava de cognatio, tipo um parentesco, é a chave de tudo. O conhecimento não servia para inflar o ego, servia para inflamar o coração de amor por Deus. Agora vamos ao como. O que torna a obra de Aquino tão sistemática e, vamos ser sinceros, às vezes tão desafiadora para a gente? É o método dele. A disputa escolástica não é só um estilo, é uma verdadeira máquina de pensar. Uma arquitetura lógica feita para analisar um problema por todos os ângulos possíveis. Ok, vamos mergulhar fundo nisso aqui. Tecnicamente, esse é um método dialético, ou seja, ele busca a verdade pelo confronto de ideias. E o mais genial é começar com as objeções. Isso é de uma honestidade intelectual absurda. É o que hoje a gente poderia chamar de Stillmaning. Você constrói a versão mais forte possível do argumento do seu opositor antes de apresentar o seu. A grande vantagem, profundidade. O método força uma análise completa, evitando conclusões superficiais e garantindo que cada lado do problema seja visto. A desvantagem para nós, leitores modernos, é o ritmo. É lento, pode parecer repetitivo, quase um labirinto. Exige paciência. Pensa assim, é como um processo num tribunal. Primeiro, a promotoria apresenta o caso mais forte que tem, as objeções. Depois, uma autoridade é chamada para depor, o sede contra. Só então o juiz, o Aquino, dá a sua sentença detalhada, o responde olé. E no final, ele pega cada ponto da promotoria e refuta um por um. É um sistema completo para buscar justiça, a justiça intelectual. Vamos ver isso funcionando na prática. Ao analisar se a castidade é uma virtude, Aquino não pula para a conclusão. De jeito nenhum. Ele começa com as objeções. Primeiro, parece que não é porque as virtudes estão na alma e a castidade lida com o corpo. Segundo, a virtude tem que ser voluntária, mas a castidade pode ser violada à força. Ele dá voz a esses argumentos. E só depois de deixar tudo isso bem claro é que ele introduz a tese dele e, lá no final, volta em cada uma dessas objeções para desarmar a lógica delas. É o método na sua forma mais pura. Certo, agora vamos para o centro da questão. Como é que a nossa mente, segundo Aquino, constrói conhecimento? Seguindo Aristóteles, ele vai dizer que não tem nada no nosso intelecto que não tenha passado primeiro pelos sentidos. A jornada do conhecimento começa lá fora, no mundo concreto, naquilo que a gente pode tocar. A pergunta parece de criança, né? Mas a resposta contém toda uma teoria do conhecimento. Como é que a nossa mente faz essa viagem? Como ela sai da experiência única e concreta desta maçã, com o peso dela, a cor específica, a textura, e chega na ideia universal e abstrata de maçã? O ponto de partida é a realidade material. Nossos 5 sentidos são as portas de entrada. A visão pega o vermelho, o tato pega a superfície lisa, o olfato sente o cheiro. Cada sentido captura o que é próprio dele. E Aquino nota isso com precisão. A visão vê a cor, mas não sente o cheiro. Essa é a matéria-prima, são os dados brutos sobre esta maçã específica, aqui e agora. E é aqui que a mágica acontece. O intelecto ativo entra em cena. O termo técnico é abstração.
do latim abstrahere, que quer dizer puxar para fora. O intelecto literalmente puxa a forma universal, a essência, para fora das condições materiais daquela maçã específica. Ele descarta a cor exata, o tamanho, aquela pequena mancha na casca e fica só com o que faz uma maçã ser uma maçã, a sua quididade, a maçanidade dela. A vantagem disso é gigantesca. É o que torna a ciência e a comunicação possíveis. A gente pode falar sobre maçãs em geral, e não só sobre esta maçã que está na mão. A desvantagem? O risco de abstrair demais, de se perder nos conceitos e esquecer o mundo real de onde eles vieram. Pensa num cartógrafo. Ele abstrai as características de um lugar para criar um mapa. O mapa não é o terreno, com todas as árvores e pedras, mas é o que nos permite entender e navegar por aquele terreno. Depois de abstrair os conceitos, a mente faz duas operações. A primeira é a simples apreensão. É só pegar o conceito de maçã ou de vermelho. Aquino diz que nesse ato não tem como errar. Ou se pega o conceito ou não se pega. Não dá para estar errado sobre a maçanidade em si. O eu surge na segunda operação, composição e divisão, que nada mais é do que o juízo. É aqui que a gente junta os conceitos para afirmar algo sobre a realidade. A maçã é vermelha. A verdade ou a falsidade mora aí, se esse juízo bate com a realidade ou não. A vantagem disso? Dá um diagnóstico preciso de onde o erro pode acontecer. Não está nos conceitos, mas nas nossas afirmações. A desvantagem? Bom, pode parecer uma separação meio artificial. Será que a gente consegue ter um conceito puro, sem, no mesmo instante, já fazer um julgamento sobre ele? É um debate filosófico bem complexo. A melhor analogia é a dos blocos de montar. A simples apreensão é pegar os blocos. Um bloco maçã, um bloco vermelho. Não tem erro nisso. O juízo é montar esses blocos e dizer: o bloco maçã está conectado ao bloco vermelho. Agora sim, essa construção pode ser verdadeira ou falsa. Então vamos lá, vamos para o topo da montanha. Se todo o nosso conhecimento começa pelos sentidos, pelas coisas materiais, como é que a gente consegue conhecer realidades imateriais? Coisas como a justiça, a nossa própria alma ou, em última instância, Deus. Aqui, Aquino é muito claro. A nossa mente, nesta vida, está configurada para o mundo material. O objeto próprio, o alvo primário do nosso intelecto, é a quididade das coisas materiais. Portanto, a gente não tem um acesso direto, intuitivo a Deus ou à nossa alma. Nós conhecemos essas coisas de forma indireta, por analogia, através dos efeitos delas no mundo que a gente pode ver e tocar. Então, o ponto crucial é este, e a analogia que Tomás de Aquino usa é simplesmente brilhante. No céu, os bem-aventurados verão Deus diretamente, face a face. Eles vão conhecer as coisas em Deus, do mesmo jeito que a gente vê uma imagem refletida em um espelho. Mas aqui na Terra, o nosso conhecimento é diferente. É como ver o mundo pela luz do sol. A gente não olha direto para o sol para ver uma árvore. A luz do sol é a condição que torna a árvore visível para nós. Do mesmo jeito, Deus não é o primeiro objeto que a gente conhece, mas a luz intelectual que ele nos dá é a condição que possibilita todo e qualquer conhecimento. E aqui, o círculo se fecha de um jeito magnífico. A gente volta lá no mestre espiritual. Para Aquino, a nossa capacidade de pensar, de abstrair a essência de uma maçã, de formar juízos verdadeiros, isso não é um mero processo biológico. É uma participação, uma faísca da luz incriada de Deus, que é a própria verdade. Cada ato de conhecimento verdadeiro, por mais simples que seja, é um eco distante da verdade primeira e nos conecta à fonte de tudo que se pode entender. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para os dias de hoje. No mundo de manchetes, de desinformação, de respostas que chegam num clique, o que a gente pode aprender com um método que exige paciência, que exige justiça com o adversário e uma construção cuidadosa do conhecimento, passo a passo, a partir da realidade? Talvez a lição mais duradoura de Tomás de Aquino não seja apenas o que ele pensava, mas como ele nos ensinou a pensar na busca honesta e rigorosa pela verdade.